Ainda me lembro nitidamente do momento em que entrei na cozinha naquela manhã silenciosa, tudo parecia congelar no ar. A luz pálida do amanhecer atravessava a janela, destacando meu filho Gabriel ajoelhado, cuidando com delicadeza da nossa empregada Clara, cujo rosto inchado escondia mais do que uma simples dor física. O silêncio pesado pairava como se todos os segredos da nossa família finalmente estivessem prestes a emergir. Mas ninguém tinha coragem de falar uma só palavra. Eu quis virar as costas e fugir daquilo. Mas os olhos do meu filho encontraram os meus, olhos que carregavam a inocência de uma criança e, ao mesmo tempo, a maturidade que só a dor profunda pode trazer. E foi ali, naquele instante, que um passado esquecido veio à tona, puxando-me para um caminho repleto de medo, dúvidas e uma tênue esperança. Percebi então que as feridas da nossa casa não estavam apenas na superfície do corpo, mas sangravam silenciosamente na alma de cada um de nós. Segredos, fantasmas do passado e dores escondidas aguardavam famintos na penumbra do nosso lar. Antes de começar esta história, conte para nós nos comentários qual cidade você está nos assistindo. Aproveite o vídeo. Esta não é apenas uma história sobre fantasmas ou mistérios familiares. É a jornada de corações feridos, de seres humanos enfrentando suas próprias sombras internas, lutando para encontrar a luz no fim do túnel. Venha comigo a explorar este mundo. Era uma manhã que parecia comum, mas havia algo no ar que fazia meu coração pesar antes mesmo de entrar naquele cômodo. A cozinha estava banhada pela luz fraca do amanhecer, e o silêncio era tão denso que parecia gritar segredos escondidos pela casa há anos. Quando pisei no chão frio da cozinha, encontrei Gabriel, meu filho de apenas 10 anos, ajoelhado com uma expressão grave demais para sua idade. Ele segurava uma compressa de gelo contra o rosto de Clara, nossa empregada, cujo rosto inchado contava uma história que nenhum deles ousava falar. Nesse instante, o mundo ao meu redor pareceu desacelerar. Aqueles olhos de criança, que até então eu pensava que só sabiam sorrir, me penetraram com uma dor muda e um pedido silencioso de ajuda que me acusava por todo o tempo que estive ausente. Como pai, como homem, me senti despedaçado e incapaz. Aquela cena simples, que deveria ser de cuidado e proteção, revelou as rachaduras profundas em nossa família. Mas essa cozinha, palco de uma aparente rotina, escondia algo mais sombrio. Clara não era só a empregada. Era a guardiã de verdades ocultas, temores que calavam até mesmo os adultos mais fortes. Gabriel, entre calafrios e lágrimas silenciosas, carregava uma dor invisível que eu começava a perceber, mas ainda não entendia. Enquanto eu olhava para os dois, um turbilhão de emoções tomava conta de mim: culpa por não ter estado presente, raiva por não ter protegido minha família, e um medo silencioso do que descobertas poderiam vir a se revelar. Esse momento marcou o início de uma jornada que me forçaria a confrontar não apenas os fantasmas do passado, mas também os meus próprios demónios internos. Para além do silêncio da cozinha, outros personagens emergiam das sombras: Clia, a governanta antiga, que com seu olhar severo mantinha um segredo que muitos temiam; Maria, a vizinha solitária que às vezes parecia vigiar a casa com interesse suspeito; e até mesmo Eduardo, o irmão distante que trazia ressentimentos antigos que ameaçavam explodir a qualquer momento. Cada um desses personagens contribuía para o mosaico complicado da nossa história, adicionando camadas de tensão, mistério e conflito. Não era simplesmente sobre feridas visíveis, mas sobre as cicatrizes invisíveis que cada um de nós carregava. A dor da traição, não apenas entre amantes, mas entre aqueles que deveriam amar e proteger uns aos outros, começava a corroer os alicerces do que antes considerávamos lar. Mas, na dor, veio também uma oportunidade de crescimento. Gabriel, apesar de tudo, começava a aprender o poder da resiliência. Clara, apesar do medo, mostrava uma força inesperada, e eu, por fim,
Começava a entender que enfrentar o passado era o primeiro passo para salvar o futuro. Ao fechar a porta da cozinha, já sentia que nada naquela casa seria como antes. O amanhecer, que deveria trazer esperança, era também o prenúncio de uma longa e dolorosa revelação. E é aqui que nossa história realmente começa, uma história de sombras e luzes, de perdas e reencontros, de medos e coragem. Uma história que nos levará para além do silêncio, para dentro do coração de uma família fragmentada, em busca de redenção e amor verdadeiro. Gabriel não era uma criança comum. Por fora, sua aparência delicada e seu jeito tímido poderiam enganar qualquer um. Mas dentro dele havia um mundo oculto de conflitos profundos e medos que ninguém via. Era como se aquela casa, que deveria ser um refúgio seguro, tivesse se transformado em uma prisão invisível onde sombras se escondiam em cada canto, prontas para sufocar sua infância. Desde muito jovem, Gabriel carregava uma sabedoria e uma sensibilidade incomuns para sua idade. Ele sabia coisas que não deveria saber. Sentia presenças que ninguém além dele percebia. A escuridão que o perseguia não tinha forma nem nome. Mas estava sempre lá, sussurrando, observando, ameaçando. Esse peso invisível transformou seu mundo em um lugar de incertezas e medo constante. Mas o que era ainda mais angustiante não era apenas o medo na escuridão, mas a solidão que ele sentia ao enfrentar isso. Gabriel precisava se proteger. A qualquer custo. A presença do pai, Eduardo, era uma mistura de amor e distância, um homem que, apesar da boa vontade, não sabia como alcançar aquele filho que já não era mais apenas uma criança. A comunicação entre eles era frequentemente interrompida pelo silêncio pesado, pela incompreensão e pelo receio de ferir ainda mais. No fundo, Gabriel lutava contra o sentimento de traição. Aquele que deveria protegê-lo parecia cada vez mais distante, incapaz de ver o que de fato o atormentava. E ainda havia Clara, que dividia com ele o fardo de um segredo que ameaçava explodir a qualquer momento. Ela era uma presença silenciosa, mas firme, uma âncora para Gabriel nos dias em que as sombras pareciam maiores. Para complicar ainda mais, surgiram pequenas manifestações do medo que envolvia Gabriel. Sussurros nas horas mais silenciosas da noite. Sombras que passavam pelos corredores sem explicação. Desenhos sombrios que preenchiam suas páginas de papel. Cada detalhe revelava as camadas profundas do trauma que ele carregava. E que ninguém parecia compreender completamente. Mas a jornada de Gabriel não era feita só de terror. Era também uma história de crescimento. Cada momento de medo era uma batalha silenciosa. Cada gesto de coragem uma pequena vitória. Enquanto ele navegava por esse mar de sombras, Gabriel começava a construir defesas emocionais que o ajudariam a enfrentar não só os fantasmas da casa, mas também os fantasmas dentro de si mesmo. Os medos do abandono e da rejeição. Outros personagens começaram a cruzar seu caminho, a vizinha solitária que observava de longe, parecendo conhecer suas lutas, o irmão mais velho, Eduardo, cuja própria dor refletia nas paredes da casa, e até mesmo Clia, a governanta, cujo olhar severo escondia algo que ninguém ousava perguntar. Cada interação acrescentava complexidade à psique já frágil de Gabriel, ampliando seu mundo de emoções conflituosas. À medida que sua história se desenrolava, Gabriel não era mais apenas um garoto assustado, ele se tornava o protagonista de uma luta épica contra forças internas e externas, onde a coragem era o único escudo que poderia manter viva a chama da inocência. E nesse processo doloroso e delicado, ele começava a descobrir que enfrentar o medo era também enfrentar a si mesmo, aceitar suas fraquezas, suas histórias não ditas e, acima de tudo, abrir espaço para crescer. E com essa revelação, nossa história avança para um novo capítulo, onde Clara e Eduardo, cada um à sua maneira, enfrentarão seus próprios desafios para tentar salvar não só Gabriel, mas a si mesmos da escuridão que os consome. Na complexa teia que formava nossa família,
Clara e eu éramos os guardiões silenciosos de uma verdade que poucos queriam enfrentar. Ela, com sua presença discreta, mas firme, carregava uma história de medo e coragem que se misturava à própria essência do lar. Eu, Eduardo, entre a culpa dolorosa e a urgência de proteger meu filho Gabriel, encarava meus próprios fantasmas enquanto tentava manter o equilíbrio de uma casa prestes a desmoronar. Clara não era apenas uma empregada, era um farol na tempestade emocional que nos envolvia. Cada gesto dela revelava uma luta interna, o medo constante das consequências de revelar segredos pesados. O desejo profundo de proteger o menino que via como seu próprio filho. E a dor contida de uma mulher que carregava cicatrizes invisíveis. Ali, em cada silêncio compartilhado entre ela e Gabriel, havia um pedido mudo de ajuda e compreensão. Eu via Clara esforçar-se para manter a normalidade, enquanto suas mãos trêmulas e seus olhos vazios denunciavam a batalha intensa travada dentro dela. O que ela não dizia em palavras. Suas ações gritavam alto. Era uma guardiã daquilo que não podia ser dito. Da verdade que machucava, mas que precisava ser revelada para evitar que a escuridão tomasse conta por completo. Minha relação com Clara era pautada por um misto de gratidão e frustração. Enquanto ela mantinha a força para enfrentar a casa e seus segredos, eu lutava contra a impotência de um pai que percebia tarde demais o quanto estava distante não só do filho, mas também da verdade que rondava nossa existência. A sensação de traição era pungente, não apenas contra mim mesmo, mas contra Gabriel, que carregava um fardo que eu deveria ter protegido. À medida que os dias passavam, as tensões entre nós aumentavam. A governanta Clia, com seu olhar frio e sua presença rígida, adicionava outra camada de conflito. Ela representava o silêncio do passado e o julgamento presente, mantendo uma vigilância implacável que reforçava o isolamento emocional em que estávamos imersos. A ligação entre Clara e Clia era tensa, marcada por confrontos silenciosos carregados de desconfiança e medo. Além disso, surgiram figuras secundárias como Júlia, a vizinha cujo interesse parecia oscilar entre a preocupação e a suspeita. E Eduardo, meu irmão distante, que reapareceu trazendo antigas feridas que ameaçavam reabrir ao menor deslize. Cada personagem acrescentava pressão e complexidade à já delicada situação, enquanto eu tentava desesperadamente segurar as rédeas de um lar que parecia fugindo ao meu controle. No meio dessa tormenta, descobri que a coragem verdadeira não estava apenas em lutar contra os fantasmas do passado, mas em permitir-se ser vulnerável, em aceitar que a dor, a raiva e o medo são parte do crescimento, e que somente enfrentando essas emoções poderíamos encontrar um caminho para a cura. Clara e eu, apesar de nossas falhas e medos, começamos a construir uma aliança silenciosa, uma promessa não dita de proteger Gabriel e buscar a luz no meio da escuridão. Foi uma jornada dolorosa, permeada por erros, confrontos e pequenas vitórias que pavimentariam o caminho para o que ainda estava por vir. Enquanto a casa respirava seu silêncio tenso, eu compreendia que o maior desafio ainda estava por vir, enfrentar o passado de Marina, a mãe ausente, e os segredos enterrados no Colégio Santa Luzia que ameaçavam não só nosso presente, mas a alma de Gabriel e de todos nós. E assim, a narrativa avança, dando passos firmes rumo a revelações que testarão nossa fé, nossas relações e nossa capacidade de amar incondicionalmente, enquanto mergulhávamos cada vez mais fundo nos mistérios que cercavam nossa família. Um espectro antigo começava a emergir, o fantasma de Marina, minha esposa ausente, e a enigmática figura de Isadora, uma jovem ligada a um lugar que carregava dores silenciosas, o Colégio Santa Luzia. Esse colégio, abandonado e tomado pelo tempo, guardava segredos que cruzavam gerações, conectando passado e presente em um teia de sofrimento e mistério. Marina, mulher cuja presença eu sentia mais na ausência do que nos momentos que tivemos, revelou-se uma personagem complexa e cheia de sombras.
Através dos diários que descobri, soube que ela enfrentara lutas internas profundas, não apenas contra os fantasmas que a assombravam, mas também contra o silêncio e a incompreensão que a cercavam. Seu passado na Santa Luzia não era apenas uma lembrança. Era quase um campo de batalha emocional onde ela travava uma guerra invisível com seus próprios demónios. Isadora, uma jovem que desaparecera misteriosamente durante os anos que Marina passou naquele colégio interno, tornou-se um símbolo desse passado sombrio. As histórias que cercavam seu desaparecimento eram cheias de sussurros e olhares furtivos. Uma aluna solitária que costumava desenhar símbolos estranhos e parecia falar com presenças invisíveis. Para muitos, ela era apenas uma lenda; para nós, uma parte dolorosa de uma verdade maior que ameaçava tudo que conhecíamos. O Colégio Santa Luzia, com seus corredores frios e janelas quebradas, parecia respirar esses segredos ainda não revelados. Ao visitá-lo, senti a presença palpável dessa história não resolvida. A dor impregnada no ar. O peso de uma injustiça antiga que buscava reparação. A cada passo, os ecos do passado pareciam intensificar-se, trazendo à tona memórias que eu evitava há tanto tempo. Essa jornada pelo passado de Marina e Isadora não era apenas uma busca por respostas, era uma confrontação inevitável com o que deixamos adormecido: medos, culpas, arrependimentos e, acima de tudo, a necessidade urgente de cura. Aprendi que para proteger Gabriel e nossa família, eu precisava olhar para trás, enfrentar as sombras que me perseguiam, e aceitar que o passado, por mais doloroso, era parte do nosso presente. Neste processo, outras figuras surgiram para intensificar a trama, mães de outras alunas que compartilhavam histórias semelhantes. Antigos professores com segredos não ditos. E até mesmo o reverendo da pequena cidade onde o colégio está localizado, que guardava sua própria parcela de mistério relacionado ao lugar. Todos esses personagens ampliaram o senso de suspense e tensão, enquanto eu tentava decifrar os fragmentos de um quebra-cabeça sombrio. A complexidade psicológica dessa etapa era esmagadora. Para mim, era uma mistura de dor e alívio, dor por reviver as perdas e os traumas de Marina e de tantas outras jovens como Isadora, alívio por finalmente dar voz a essas histórias silenciadas. Essa dualidade me forçou a amadurecer, a reconhecer que o poder da verdade poderia ser uma arma e um remédio. À medida que essa parte da história chegava ao seu clímax, a conexão entre os fantasmas do passado e os temores do presente se tornava cada vez mais evidente, preparando o terreno para confrontos emocionais intensos e revelações que prometiam transformar para sempre a vida da nossa família. E assim, nossa narrativa segue adiante, rumo à batalha final entre o amor, o medo e a redenção, onde cada verdade, por mais obscura que seja, precisa finalmente ser encarada. Naquele momento, compreendi que a verdadeira batalha não era apenas contra as forças invisíveis que assombravam nossa casa, mas contra os demónios internos que cada um de nós carregava: dor, medo, culpa e desconfiança. A casa, que deveria ser um refúgio, tornou-se um campo de guerra emocional onde cada palavra, cada silêncio, carregava um peso insuportável. Gabriel, apesar de sua inocência fragilizada, mostrou uma força surpreendente. Seus desenhos, antes repletos de sombras e figuras assustadoras, começaram a revelar nuances de esperança e coragem. Mas a escuridão ainda o puxava, sussurrando medos profundos, fazendo-o questionar a si mesmo e o mundo ao seu redor. Ele enfrentava um conflito incessante entre a vontade de escapar e a necessidade de confrontar seus terrores. Eu, Eduardo, lutava entre o papel de pai protetor e o peso esmagador das minhas próprias falhas e arrependimentos. A culpa por não ter visto o sofrimento do meu filho, o medo de perder o pouco que ainda tinha, e a raiva contra mim mesmo por uma ausência que acelerou a desagregação da família. Clara, por sua vez, mantinha uma sombra sobre os ombros, o esforço constante para ser o pilar que nem todos viam, escondendo a própria batalha pessoal.
As tensões chegaram a um ponto crítico. Confrontos que mesclavam emoções profundas e palavras não ditas estouravam nas paredes da casa. As diferenças entre Clara e Clea explodiam em olhares carregados de ressentimento e acusações silenciosas. Eduardo, o irmão, trazia antigas feridas que ameaçavam abrir fendas ainda maiores no já frágil equilíbrio familiar. No entanto, foi nesse caos que começamos a vislumbrar uma luz tênue. A união, ainda que frágil, começou a se formar através do reconhecimento das dores compartilhadas. A coragem de Gabriel em falar sobre seus medos. A resistência silenciosa de Clara que inspirava proteção. E a minha decisão de enfrentar o passado em vez de fugir, tudo isso se transformou na base para a liberdade emocional que buscávamos. Personagens secundários surgiram para intensificar a trama e ajudar na reconstrução, médicos que compreendiam as cicatrizes invisíveis. Vizinhos solidários. E até mesmo antigos conhecidos de Marina que trouxeram pistas para fechar os ciclos abertos. Cada interação levava a família um passo mais perto da cura. Ainda que o caminho estivesse longe de ser fácil. A luta era constante. A batalha entre a sombra e a luz dentro de nós mesmos e em nossa casa. Uma prova de fragilidade e fé, de perdas e reconquistas. Era o despertar de uma nova esperança. Um convite para renascer das cinzas do passado e construir um futuro onde o amor pudesse finalmente prevalecer. E assim, nos aproximamos do capítulo final, a verdadeira redenção. Onde cada personagem precisa tomar sua decisão definitiva, sucumbir ao medo ou abraçar a luz. Depois de atravessarmos as sombras densas que assombravam a nossa casa e os nossos corações. Chegou o momento delicado do renascimento, aquele instante em que a dor começa a ceder espaço para a esperança. E onde o amor, muitas vezes escondido ou ferido, encontra força para florescer novamente. Gabriel, que antes era uma criança presa em seus medos e sombras, começou a se transformar. Os desenhos sombrios foram gradualmente substituídos por traços mais claros, mais vivos. Como se sua alma encontrasse cores novamente. A confiança, tão outrora abalada, começava a se reconstruir, um passo de cada vez. Yet, beneath this fragile rebirth, there lingered the scars of betrayal and the echoes of loss, realities that Gabriel, Clara, and he could not ignore but set to learn to carry with grace and resilience. Eu, Eduardo, enfrentei os confrontos internos mais difíceis. A jornada para a cura exigiu que eu aceitasse minhas falhas. Não como um peso insuportável, mas como um aprendizado para ser um pai e homem melhor. A dor do passado se entrelaçou com o desejo de proteção e renascimento. E foi nesse espaço que descobri uma verdade inabalável, que o amor é capaz de transcender até mesmo as feridas mais profundas. Clara, com sua força silenciosa, tornou-se o coração que mantinha a família unida. Seus próprios traumas começaram a se revelar e, ao compartilhá-los, ela encontrou na confiança um caminho para a libertação pessoal. Sua presença constante, um misto de ternura e coragem, era um lembrete diário de que, mesmo nas noites mais escuras, a luz pode ser encontrada. Neste renascer, outros personagens também ganharam espaço, amigos antigos de Marina que trouxeram memórias e resoluções. Profissionais que auxiliaram no processo de cura. Até mesmo figuras do presente que simbolizavam o futuro promissor. Cada um deles representava uma ponte entre o ontem cheio de sombras e o amanhã iluminado pela esperança. Não foi um trajeto fácil. O processo de reconstrução exigiu confrontar o medo, a dúvida e as fissuras deixadas pela dor. Porém, justamente nesses momentos, vimos o poder do perdão e da aceitação emergirem, possibilitando uma transformação profunda não apenas dentro da casa, mas dentro de cada um de nós. Enquanto a narrativa se aproximava do seu fim, nossa família não era mais a mesma de antes, tínhamos sido forçados a mudar, a crescer, e a amar de uma maneira que nunca imaginamos ser possível. A cura não significava esquecer, mas sim integrar as cicatrizes que cada um carregava.
fazendo delas tatuagens de força e resiliência. Este capítulo final é uma celebração da vida que ressurge após a tempestade. Da verdade que liberta e, acima de tudo, do amor que é passado adiante, um amor que, apesar das adversidades, mantém a chama acesa e convida a todos nós a acreditarmos na possibilidade de um recomeço. E assim, encerramos essa jornada, com o coração aberto para novas histórias, para os desafios que certamente virão, mas também para a promessa constante de que, mesmo nas sombras, a luz pode sempre brilhar. Muito obrigada a todos que dedicaram seu tempo para assistir ao nosso vídeo. O apoio e carinho de vocês são essenciais para que possamos continuar evoluindo e trazendo conteúdos cada vez melhores. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem seu like, compartilhem com os amigos e inscrevam-se no canal para não perderem as próximas histórias. Sua participação faz toda a diferença para nós. Até o próximo vídeo.